Saudação de paz para você, bem-vindos ao meu canal, Evandro Moretti aqui para mais um vídeo da fé cristã com bom senso. Hoje eu quero falar sobre pagar o preço. Você já comprou alguma coisa de Deus? Eu acredito que não, mas com certeza você foi incentivado a isso. Eu vou deixar ao longo do vídeo dois textos bíblicos, dois textos do Evangelho simples, do Evangelho verdadeiro, que vai ajudar todas essas pessoas tanto a saber responder a esses mercenários, charlatões da fé, como a se precaver mentalmente desses ataques enganadores que conseguem confundir muita gente. Será que eu tenho que pagar um preço para ser abençoado? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me retorne algo? Então é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu peço que, se você ainda não for inscrito, por favor se inscreva. E todos quantos assistirem este vídeo, por favor, deixe o seu like, a sua curtida, que é fundamental. Vamos lá. O primeiro texto que eu quero falar aqui é o texto que está em Efésios capítulo 2, do versículo 8 em diante, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque as boas obras foram criadas de antemão por Deus para que andássemos nelas, ok? Então, o que tem ocorrido dentro de muitas denominações que confunde muito o povo? Os líderes religiosos, os pregadores, o próprio sistema da denominação leva muitos a crerem que o sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição não foi suficiente, não foi eficaz, não basta. E aí eles sempre ficam cobrando algo mais das pessoas que ali estão. Você que já frequentou denominação, você que ainda frequenta, que já está abrindo os olhos, tá? Porque esses vídeos aqui não visam apenas as pessoas que estão entendendo o erro das denominações, serve para aqueles que já abriram os olhos, para estar sempre fixando a matéria na mente, tá? A matéria da liberdade do Evangelho. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma matéria escolar, né? Um aprendizado contínuo. Então, da mesma forma que às vezes a gente esquecemos alguns pontos, em qualquer que seja a matéria, a gente precisa também estar sempre lembrando esses pontos tão importantes da graça, né? Somos sempre alunos do Evangelho, ok? Então vamos lá. Nas denominações, as pessoas são encorajadas a pensar que elas têm que pagar coisas, e é muito falado, principalmente nas denominações pentecostais e neopentecostais, tá? Infelizmente, algumas igrejas históricas também estão caindo nessa, né? De que você tem que pagar um preço para ser abençoado, para receber grandes bênçãos. E aí, o que eles incentivam são as campanhas, né? Você tem que fazer 7 dias de campanha, os votos no envelope, né? Colocar uma certa quantia, um certo valor no envelope para ser abençoado. A presença também, né? Você precisa pagar o preço. Que preço é esse? Envolve a sua presença contínua nos cultos. Não é bom ficar faltando, não é bom de jeito nenhum você, de repente, em dia de culto, sair com a família, né? E em muitos lugares isso é plenamente desencorajado, né? Você não pode dizer não para o pastor, você não pode faltar dos cultos, você não pode faltar das reuniões. Eu quero dizer que você pode sim. Você pode faltar dos cultos, porque o culto não são aquelas 2 horas que você fica na denominação. O culto é a vida, tá? Então, todas as vezes que nós acordamos pela manhã, nós estamos já no nosso culto racional. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3 em diante, né? O culto racional. A nossa mente está cultuando. E como a nossa mente guia, né, o nosso corpo, então estamos cultuando o tempo inteiro enquanto estamos pensando, raciocinando, vivendo, interagindo com as pessoas, trabalhando. Tudo é para a graça, para a glória de Deus, ok? Tudo é para a glória de Deus. Então,
O que acontece nessas denominações, né? As pessoas são cobradas a estarem sempre nas reuniões, a fazerem campanhas, né? Nas denominações mais históricas, né? Onde não há campanha, não há voto, elas são encorajadas a jamais deixarem de participar da ceia, né? Não pode de jeito nenhum se omitir da ceia, e com isso as pessoas têm em mente que isso está sendo bom espiritualmente, para a sua espiritualidade, é algo que atrai as recompensas divinas, é algo que atrai as recompensas de Deus, né? É o chamado pagar o preço. As pessoas são encorajadas ao jejum, né? Em muitas dessas denominações você tem que jejuar. Jejuar é pagar o preço, né? E essas pessoas, elas, quando cometem uma falha, quando deixam de jejuar naquele dia que foi estabelecido para todo mundo jejuar, quando a pessoa não entra na campanha e de repente os que entram na campanha tem um ou dois que contam um testemunho, a pessoa não fez a campanha, de repente a sua vida não mudou e ela pensou, puxa, eu deveria ter feito essa campanha, a minha vida não mudou, é porque eu não fiz a campanha, a minha vida financeira não melhorou porque eu não fiz a campanha, porque eu não fiz o voto. E infelizmente alguns são bem radicais, né? Algumas denominações são bem radicais, como é exemplo da Universal, por exemplo, que fala muito a respeito da fogueira santa de Israel, que é dar uma totalidade de grana em sacrifício, e eles usam a palavra sacrifício de forma comum lá, sendo que nós sabemos muito bem que o sacrifício real, de uma vez por todas, foi efetuado por Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. E as pessoas às vezes sentem aquela tristeza, aquele desânimo, eu não fiz a campanha, então a minha vida financeira não melhorou, eu não fiz a campanha e o meu casamento continua em lutas, ou eu não consegui resolver a minha vida amorosa, eu não consegui um trabalho. E essas pessoas são encorajadas a pensar assim nesses tempos, a pensar que se alguma coisa está errado é porque ela não pagou o que deveria pagar, né? Não deu o dízimo de repente, leva muitas pessoas à culpa, não fez o voto, não jejuou, não fez o sacrifício, não fez a campanha, não pagou o preço, né? Nas denominações pentecostais também tem o tal de pagar o preço para ser usado por Deus, né? E aí envolve ir ao monte, né? Subir no monte para orar, ou nos matagais, a pessoa fica na madrugada lá orando, né? Ou fica 3 dias jejuando, né? Eu já vi casos de pessoas jejuarem, por exemplo, 15 dias somente tomando líquidos, né? Porque queria ser usado por Deus, e ao ser questionado, essa pessoa dizia que eu estou pagando o preço para ser usado por Deus. Essa troca não existe. Essa troca não existe. Você não precisa fazer isso. O evangelho, a vida cristã tem que ser leve. Se não for leve, não é vida cristã. De jeito nenhum. Nem aqui e nem em nenhum lugar. Jesus não veio estabelecer uma penitenciária espiritual. Jesus veio estabelecer a liberdade, a vida. O bom senso em Cristo envolve em não perder de jeito nenhum a nossa inteligência. E é isso que as pessoas nas denominações, infelizmente, estão perdendo. A habilidade de pensar, a habilidade de raciocinar. Escutem, o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Essas pessoas que de repente contam uma bênção nessas denominações, como eu sempre estou explicando aqui, de 100 pessoas que fazem uma campanha, 3 recebem, não receberam essa bênção porque fizeram essa campanha. Não recebem essa bênção porque fizeram o tal sacrifício. É porque estatisticamente as pessoas iriam, de qualquer forma, receber uma melhora na vida por conta de seus esforços, por conta de terem adquirido habilidades novas, por conta de terem se relacionado com as pessoas certas. Mas não tem nada a ver com a campanha que fizeram. E se tiver, Deus é mentiroso. E como Deus não é mentiroso, o texto diz, seja sempre Deus verdadeiro. É o homem que mente, né? Então eu tenho a firme convicção que não tem nada a ver com a campanha. Então não fique angustiado.
O mais correto a você fazer é você dar um basta, fazer uma ruptura com esse sistema, sair daí e procurar um lugar mais leve para se reunir. Eu acabo de lançar o mais novo e-book, como iniciar ou como identificar reuniões saudáveis do Evangelho. Tá? Eu vou deixar o link para maiores informações abaixo deste vídeo. Onde, se você não achar na sua cidade um lugar saudável para você se reunir, o melhor a você fazer é se reunir na sua própria casa, com a sua família, ou começando sozinho, tá? Lendo o Evangelho e orando. Porque em muitos lugares você vai adoecer. Muita gente tem adoecido. Você que conhece alguém que tem adoecido dentro da religião, você que já está livre e pode recomendar esse vídeo a alguém, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, para que ele desperte deste sono terrível que está adoecendo ele, o sono do sistema religioso, que leva pessoas a acharem que tem que comprar alguma coisa de Deus, quando tudo já foi pago por Cristo. Ok? E para finalizar, eu disse que seriam 2 textos, eu quero finalizar com Romanos capítulo 11, versículo 35, tá? Quem primeiro deu algo a ele, para dele receber alguma coisa em troca. Quem primeiro deu a ele, quem primeiro deu a Deus alguma coisa para que dele possa ser retribuído por conta de uma barganha, por conta de uma troca. Olha aqui, Deus, eu te entrego isso, agora me dê aquilo. Se tudo que temos veio dele. O primeiro texto e o segundo devem estar sempre em nosso coração. Efésios 2:8 em diante. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as boas obras foram criadas de antemão por Deus, para que andássemos nela. Nós nascemos para fazer o bem. Esse é o nosso dever, fazer o bem, sermos cidadãos de luz, de fé. Nós viemos ao mundo para esse propósito. Mas não significa que em fazendo alguma coisa teremos algo de volta da parte de Deus, como se fosse uma relação de troca. Essa relação de troca tem adoecido muitas pessoas, que naturalmente não conseguirão seguir com seus votos, naturalmente por conta de uma coisa ou de outra, faltarão das reuniões, deixarão de ir na campanha, deixarão de fazer jejum que não precisa fazer. Tá? Naturalmente isso vai acontecer, e por conta daquilo que vem ouvindo o tempo inteiro no sistema, eles serão adoecidos, tá? Acreditando que estão sempre em falta com Deus, sempre em falta com Deus. Qualquer coisa ruim que vai acontecer, porque assim como a chuva cai sobre os bons e os maus, os dias difíceis também vêm sobre os bons e os maus. Mas quem está no sistema e passa por um problema, pensa que é porque Deus está castigando, que pensa que é porque deu brecha para o diabo entrar, pensa que é porque tem alguma coisa amaldiçoada dentro de casa, enfim, pensa que foi porque não deu o dízimo, tá? E essas pessoas estão adoecendo, mas graças a Deus, milhares de pessoas estão se libertando das amarras e das enganações e das mentiras e das barganhas religiosas, tá bom? Foi bom ter falado com você. Você nasceu para fazer o bem. Isso não é uma troca, isso é dever. E todas as bênçãos espirituais nos foram concedidas, não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, em sua morte e ressurreição. Tá certo? Você que pretende fazer o curso Detox, tá? Também é um curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo, tá? Peça maiores informações clicando no link. Um grande abraço.